O torcedor vascaíno amanheceu com uma bomba nos bastidores de São Januário. O clube fechou um acordo crucial com o empresário do goleiro Léo Jardim e essa pode ser a chave para destravar uma novela que vem tirando o sono da torcida. O nome do português Admar Lopes ganha força no cenário e ele desembarca no Rio, com moral para mudar os rumos do futebol cruz-maltino. E além dessa notícia quente, Fernando Diniz terá uma boa novidade no elenco para o duelo contra o São Paulo. Segura! Essa que o dia começou pegando fogo pro lado do Vasco. Mas vamos direto ao que interessa. A situação do Léo Jardim, que por muito tempo era unanimidade entre os torcedores, virou um verdadeiro cabo de guerra entre diretoria, jogador e seu staff. O goleiro que brilhou em decisões de pênaltis na Copa do Brasil do ano passado e foi essencial para garantir a permanência do Vasco na elite do futebol nacional, agora está envolvido numa negociação delicada para renovar seu contrato. O atual vínculo vai só até o fim da temporada e o clube já tentou sem sucesso 4 propostas diferentes. A última delas oferecia um salário de R$1 milhão por mês. Isso mesmo, 1 milhão. E ainda assim foi recusada. O staff do goleiro liderado por Paulo Pitombeira pede algo entre 1,5 milhão a 2 milhões mensais. Agora, por que essa negociação está travada? A resposta está na relação conturbada entre o Vasco e o empresário do jogador. Paulo Pitombeira não só representa Léo Jardim, como também esteve à frente de 2 negociações recentes do clube que deixaram um rastro de dívidas. A primeira foi a chegada do zagueiro João Vitor, comprado junto ao Benfica por mais de 30 milhões de reais. A segunda foi a do meia Maxime Domingues, que veio do futebol português. Juntas, essas negociações deixaram uma dívida de cerca de 6 milhões de reais, com Pitombeira, dívida essa que nunca foi quitada. E aí entra o ponto de virada, depois de meses de desgaste e trocas de farpas nos bastidores, o Vasco finalmente se mexeu e chegou a um acordo com o empresário. A dívida será paga em 5 parcelas de R$1,2 milhão. Esse movimento pode ser o gatilho para enfim destravar as conversas pela renovação do Léo Jardim. A leitura nos bastidores. É clara, Pitombeira estava dificultando propositalmente o acerto como forma de pressionar o clube a quitar os valores pendentes. Se essa era a estratégia, deu certo. E agora que o clube topou pagar, as conversas tendem a evoluir. O próprio Léo Jardim, após a partida contra o Melgar, deixou claro que quer ficar. Ele disse que o desejo de permanecer já foi comunicado à diretoria e ao seu staff. Afirmou que confia na gestão da sua carreira e que acredita num desfecho positivo. Mas claro, por mais que ele demonstre boa vontade, quem dita o ritmo da negociação ainda é o empresário. Por isso a chegada de Admar Lopes ao futebol do Vasco pode ser um divisor de águas. O português tem uma relação antiga com Léo Jardim. Em 2 momentos da carreira, foi Admar quem levou o goleiro para clubes europeus. Primeiro, quando era chefe de scout do Lille, foi um dos responsáveis por contratar o jogador. Depois, em 2020, já como diretor do Boa Vista, foi ele quem pediu o empréstimo de Léo Jardim. Essa ligação direta com o camisa, pode ajudar, e muito, a resolver esse impasse. Admar Lopes não chega só com a missão de resolver esse caso. A expectativa é que ele lidere uma revolução na estrutura do futebol vascaíno. Estamos falando de um profissional com passagens por clubes como Porto, Lille e Bordeaux. Toda essa bagagem europeia será essencial para modernizar o centro de treinamento Moacir Barbosa e profissionalizar o organograma do futebol do clube. E olha, isso é mais do que necessário. O Vasco está muito atrás na estrutura comparado até com clubes menores. A prova disso está no que o Mirassol vem fazendo. O clube paulista, recém-promovido à Série A, ocupa uma posição de destaque no campeonato e tem um CT de primeiro mundo. Academia, área de recuperação, dormitórios. Tudo de ponta. O Mirassol tem o estádio num local e o centro de treinamento em outro, com estrutura para dar inveja a muito time grande. Isso é fruto de gestão eficiente e investimento correto. Só para ter uma ideia, o CT do Mirassol foi bancado com o dinheiro da venda do atacante Luiz Araújo, revelado pelo clube e vendido ao Lille em 2017. Com o mecanismo de solidariedade da FIFA, o clube recebeu uma grana considerável e não pensou 2 vezes, investiu no futuro, investiu na estrutura.
Enquanto isso, o Vasco vê dinheiro entrar e sair, mas o Moacir Barbosa segue sem reforma, sem modernização e sem dar o suporte necessário para um elenco de alto rendimento. É por isso que a chegada de Admar Lopes é vista como uma virada de chave. Com ele, a esperança é de um salto de qualidade. Ele já conhece o futebol brasileiro, entende o mercado europeu e tem experiência de sobra para organizar a casa. O Vasco precisa de um comando técnico forte nos bastidores e alguém que consiga transformar estrutura em resultado. E voltando ao campo, a torcida ganhou uma ótima notícia para a partida contra o São Paulo. Depois de servir a seleção brasileira sub-20, o atacante Ryan está de volta. O garoto desembarcou hoje no CT Moacir Barbosa e já participa do último treino antes do confronto. E não é qualquer retorno, Ryan marcou 2 gols nos últimos 4 jogos e é peça-chave no esquema ofensivo de Fernando Diniz. Aliás, o próprio Diniz pediu à diretoria para segurar o jogador, mas não foi possível. A convocação já estava definida e o Vasco precisou liberá-lo para os amistosos preparatórios para o Mundial da categoria realizados no Egito. O jogador participou das partidas contra Islândia, Arábia Saudita e Coreia do Sul e volta em boa forma para reforçar o ataque. Quem também retorna é o lateral Puma Rodrigues. O uruguaio estava com sua seleção e se junta ao elenco nesta quarta-feira. Ele estará no grupo que viaja à tarde para enfrentar o São Paulo jogo, que promete ser um divisor de águas nesta fase do Brasileirão. O Vasco, vindo de uma pausa por conta da data FIFA, teve tempo para treinar e agora precisa mostrar resultado. Em campo, o clima entre elenco e comissão técnica é de foco total. Foram 8 treinos no CT Moacir Barbosa, com trabalhos técnicos, físicos e táticos. A ideia é corrigir os erros apresentados nos últimos jogos e fazer valer o período sem partidas oficiais. Fernando Diniz está com praticamente todo o elenco à disposição e com os retornos de Ryan e Puma, ganha 2 peças importantes para montar sua estratégia contra o tricolor paulista. Agora é esperar para ver se todo esse movimento nos bastidores e essa preparação intensa em campo se transformam em uma atuação convincente. O torcedor quer mais que promessas e palavras, quer ver bola na Rede Vitória e crescimento dentro da tabela. O Cruz Maltino sabe o peso dessa camisa e quer ver o Vasco de fato brigando entre os grandes. Tudo isso começa com organização interna, com uma gestão profissional e com estrutura forte, como estamos vendo acontecer em outros clubes pelo país. Fica no ar a expectativa de como Admar Lopes vai atuar na prática, como será seu impacto nas próximas janelas de transferências e principalmente se conseguirá reaproximar o clube de seus principais atletas. Porque se a renovação com Léo Jardim caminhar bem, será um excelente termômetro para medir o poder de fogo da nova diretoria de futebol. Com a chegada de Admar Lopes, o torcedor vascaíno começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Afinal, o Vasco precisa mais do que nunca de um gestor que entenda como funciona o futebol moderno, que saiba transitar entre os bastidores políticos do clube e o dia a dia do campo. Alguém que fale a língua dos empresários, dos jogadores e dos dirigentes. E principalmente alguém que traga resultados, porque o torcedor já cansou de projeto de plano de promessa. O que se quer ver é o Vasco forte, novamente estruturado, competitivo, brigando por coisas grandes e não apenas sobrevivendo no Brasileirão. E não dá para fingir que isso vai acontecer do dia para a noite. O trabalho será árduo, exigirá paciência e, acima de tudo, atitude. E essa primeira atitude foi tomada. Resolver a pendência com o empresário Paulo Pitombeira já mostra que o clube está disposto a encarar suas responsabilidades. São 6 milhões de reais divididos em 5 parcelas. É uma dívida pesada, claro, mas também é um investimento em tranquilidade, em credibilidade, em reconstrução. Porque nenhum clube cresce se estiver em guerra com quem tem influência no mercado. E gostese ou não, Pitombeira é uma figura importante nos bastidores do futebol. Agora o foco precisa ser na bola rolando. Amanhã tem jogo decisivo contra o São Paulo e o Vasco não pode desperdiçar mais pontos, ainda mais jogando em casa. Com os retornos de Ryan e Puma Rodrigues Diniz, terá mais opções para montar um time competitivo, veloz e criativo.
Ryan, em especial, é uma joia da base que já se provou em jogos grandes, tem personalidade e fome de gol. É desses que não sente o peso da camisa e que pode ser decisivo em uma partida difícil como essa. O próprio Diniz enxerga nele um dos pilares do projeto ofensivo para a temporada. A dúvida é como o treinador vai encaixar o garoto no time, já que o Vasco ainda tenta encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque. O setor ofensivo melhorou nas últimas rodadas, mas a defesa continua sendo motivo de preocupação. São muitos gols sofridos, muitas falhas individuais e uma instabilidade que tem custado caro. A expectativa é que com mais tempo de treinamento e com o elenco quase completo, Diniz consiga implementar de vez o seu estilo que exige concentração máxima, intensidade e troca rápida de passes. Se conseguir colocar tudo isso em prática, o Vasco tem tudo para subir de produção e começar a empilhar pontos na tabela. E falando em tabela, o Brasileirão está embolado. Com 2 vitórias seguidas, qualquer equipe consegue dar um salto importante. Mas o contrário também vale, 2 derrotas podem jogar o time para a zona de rebaixamento. É por isso que esse jogo contra o São Paulo tem peso de decisão. É confronto direto por espaço na tabela, por estabilidade emocional, por confiança. O torcedor quer ver um time valente em campo que lute até o último minuto que se entregue. Não dá mais para aceitar atuações apáticas, sem intensidade. A torcida está fazendo sua parte, comparecendo, apoiando, acreditando mesmo nos momentos mais difíceis. Agora é a vez dos jogadores responderem em campo. E é impossível não fazer esse paralelo com o que está acontecendo em clubes como o Mirassol. O que eles estão mostrando para o Brasil é que com organização, planejamento e trabalho sério é possível competir mesmo sem orçamento gigantesco. O segredo está na base forte, na estrutura moderna e em uma gestão comprometida. Eles pegaram o dinheiro da venda de um jogador revelado na base e aplicaram tudo na construção de um CT moderno funcional, capaz de formar novos talentos e de oferecer as melhores condições para os profissionais. Enquanto isso, o Vasco segue travado com um CT defasado, improvisado sem estrutura à altura da sua história. É essa a diferença entre quem planeja o futuro e quem vive de passado. O torcedor não quer mais saber do que o clube foi. Quer saber do que o clube vai ser. Quer um Vasco protagonista forte dentro e fora de campo. E é nesse ponto que Admar Lopes precisa agir com firmeza. Estruturar a base, reformar o CT, investir no departamento médico, modernizar a logística. O Vasco precisa voltar a ser referência não só no tamanho da sua torcida ou no número de títulos, mas também na forma como cuida do seu futebol. E esse trabalho começa agora com pequenas decisões que vão impactar o clube nos próximos anos. O momento é de reconstrução. Não dá mais para errar em contratação, não dá mais para apostar em nomes por amizade ou por pressão de empresários. O futebol mudou. Hoje quem contrata bem, quem cuida da base, quem treina direito, quem analisa dados, leva vantagem. E é isso que o Vasco precisa entender. Por isso, a escolha por um diretor com perfil europeu é acertada. Admar vem de uma cultura de futebol diferente, mais profissional, mais planejada. Ele pode trazer esse olhar de fora que o Vasco tanto precisa. E aí entra outro ponto importante, as próximas janelas de transferência. O clube precisa se reforçar, mas com critério. Chega de apostas duvidosas de medalhões em fim de carreira, de nomes que não agregam. O elenco precisa de equilíbrio de atletas que entendam o projeto, que venham para somar. E nesse sentido, a chegada de Admar Lopes também pode fazer diferença. Ele conhece o mercado europeu, pode abrir portas, pode atrair bons nomes e, mais importante, pode negociar com inteligência. O Vasco já errou demais nos últimos anos. Agora é hora de mudar o rumo. E se a diretoria tiver coragem para bancar as decisões certas, o torcedor vai junto. A prova está nas arquibancadas lotadas mesmo em momentos ruins. A torcida nunca abandonou. Só falta o clube de fato retribuir com profissionalismo, com planejamento e com um time que honre a camisa. Porque o vascaíno aguenta tudo, menos ver o clube entregue à bagunça. E talvez, só talvez, essa quarta-feira tenha marcado o começo de uma nova fase. Agora é esperar o apito inicial, porque dentro de campo é onde tudo se decide.
Amanhã é dia de mostrar quem quer ficar, quem merece vestir essa camisa e quem está pronto para recolocar o Vasco, onde ele nunca deveria ter saído. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um cenário esportivo que ferve com especulações e reviravoltas, um rumor de proporções sísmicas começa a agitar os bastidores do futebol carioca. A possível ida do atacante Pedro, hoje no Flamengo, para o rival Vasco da Gama. A informação, ainda no campo da especulação, tem o potencial de chacoalhar as estruturas dos dois maiores clubes do Rio de Janeiro e redefinir o panorama de suas próximas temporadas. O burburinho, que se espalha como pólvora nos corredores dos centros de treinamento e nas redes sociais, sugere que o Cruz Maltino estaria monitorando de perto a situação do camisa 9 rubro-negro. Apesar de ser uma peça fundamental no esquema do Flamengo, com gols e atuações decisivas, há quem diga que Pedro poderia estar aberto a novos desafios, buscando talvez um protagonismo ainda maior ou um projeto que o coloque no centro das atenções. A possibilidade de Pedro vestir a camisa vascaína, por mais que pareça improvável para muitos torcedores, não é totalmente descabida em um mercado cada vez mais dinâmico e imprevisível. O Vasco, sob nova gestão e com planos ambiciosos de reestruturação e investimento, poderia ver no centroavante a peça-chave para solidificar seu elenco e alavancar suas pretensões de retornar ao topo do futebol brasileiro. A busca por um goleador nato, com faro de gol apurado e experiência em grandes clássicos, certamente estaria na mira de qualquer clube que almeja voos mais altos. Por outro lado, a saída de Pedro do Flamengo seria um golpe duro para a torcida e para a equipe técnica. O jogador que se tornou um ídolo e uma referência no ataque deixaria um vazio difícil de ser preenchido. Contudo, em um esporte onde as negociações são movidas por cifras milionárias e estratégias complexas, nenhuma possibilidade pode ser completamente descartada. Ainda é cedo para cravar qualquer desfecho, e tanto o Flamengo quanto o Vasco mantêm silêncio sobre o assunto. No entanto, o simples fato de um rumor dessa magnitude surgir já indica que o mercado da bola carioca promete emoções fortes nos próximos dias e semanas. A cada hora que passa, a expectativa aumenta e a torcida de ambos os lados acompanha, com apreensão e curiosidade, os desdobramentos dessa trama que pode culminar em uma das transferências mais bombásticas dos últimos tempos no futebol brasileiro. O futuro de Pedro e, por consequência, o de Flamengo e Vasco está envolto em um véu de mistério e muita especulação. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.